Seja muito bem-vindo a esse canal. Eu me chamo Graciele Zonta e sou a fundadora do canal Entre Vasos. Se você é como eu, apaixonado por plantas de todas as espécies, principalmente as de interiores, aqui eu vou compartilhar com vocês muitas dicas de como eu as cultivo, de como eu as mantenho saudáveis, em crescimento bom, com as dificuldades de morar num apartamento e não ter todas as facilidades que um ambiente com mais luminosidade, com mais espaço nos oferece. Vocês vão acompanhar todo o processo de todas as plantas novas que vão chegando aqui em casa, desde quando elas chegam pequenininhas. Normalmente eu compro elas pequenas mudas, porque eu gosto de acompanhar o desenvolvimento da planta. E assim, como ela vai crescendo, eu vou aprendendo o que funciona, o que não funciona. E como eu já tenho uma longa jornada entre as plantas, então eu vou poder compartilhar com vocês as minhas experiências, os meus erros, os meus acertos, o que funciona para mim, o que não funciona. Eu sou uma apaixonada por plantas, não é de agora, né? Desde que eu me conheço por gente, então eu herdei da minha mãe essa paixão por plantas de interiores e as trago desde então. Atualmente eu moro na Itália, fazem 2 anos, mas eu morava no Brasil, né? Eu sou brasileira. Morava no sul do Brasil, no estado de Santa Catarina, no litoral. E eu tinha uma casa repleta de plantas, tanto dentro quanto fora. Para eu desapegar delas para começar uma nova vida em outro país, não foi muito simples. Muitas eu doei, outras eu vendi e muitas ficaram na casa que hoje é da minha sogra. Chegando aqui sem nenhuma planta, numa casa extremamente vazia, eu tenho um outro canal aqui no YouTube chamado A Casa Z, onde eu compartilho a minha rotina, e nesse canal vai ter desde quando eu fundei, né, quando eu estava no Brasil, até nos dias de hoje que eu compartilho a minha rotina do dia a dia de dona de casa. Então, essa minha paixão de plantas não é novidade. Chegando aqui sem nenhuma, a minha primeira planta, vou mostrar para vocês qual foi a nossa primeira planta, a primeira planta que entrou dentro desse apartamento. Tenho ela até hoje. Tive problemas com ela o ano passado porque eu cometi um erro gravíssimo em relação ao substrato. Mudou totalmente a minha forma de cultivar plantas de um país para o outro, porque aqui tem as mesmas plantas, mas não temos o mesmo substrato. Ele é totalmente diferente. Então, até eu me adaptar, me encontrar, descobrir o que realmente iria funcionar para cada espécie, demorou um pouquinho. Mas passados-se 2 anos, hoje eu já tenho várias plantas, como vocês podem ver atrás de mim, e é o que eu vou compartilhar com vocês agora. Eu vou fazer um pequeno tour por todas as minhas plantas, para que vocês comecem me acompanhando aqui, conhecendo as plantas que eu já tenho, as que já estão grandes, as que são bebês, e daqui para frente vocês vão me acompanhar no passo a passo aí do desenvolvimento dessas que eu já tenho e das muitas outras que virão. Sim, como eu sou uma apaixonada por plantas, então plantas nunca é demais. Eu tenho algumas espécies favoritas, mas gosto de todas no geral. Por eu morar em apartamento, tem desafios agora com o outono se aproximando, virar o inverno, essa região é muito fria, então eu já não vou ter mais tanta luz quanto eu tenho no verão. No primavera e verão, esse apartamento é extremamente iluminado, coisa que as plantas amam. Para você ter plantas saudáveis dentro de casa, você precisa de luz. Sem luz, elas não se desenvolvem da forma correta e não vão te dar aquilo que você busca nas plantas, beleza e saúde. Então vamos lá, vou apresentar para vocês as minhas plantas nesse pequeno tour. Espero que vocês gostem de acompanhar, gostem de entrar comigo nesse novo projeto. E aqui eu vou compartilhar só dicas mesmo de plantas. E a parte de outras coisas fica no outro canal. Aqui será exclusivamente para plantas. Se vocês têm dúvidas, me deixem nos comentários, me mandem um e-mail, que vai ter o e-mail na descrição do canal. E aí a gente vai compartilhando experiências, o que funciona para você, o que não funciona, quais as dúvidas que você tem, se você tem alguma dica, se você já vive nesse mundo de plantas, você pode me dar sugestões de plantas que eu possa adquirir.
E normalmente eu compro plantas a baixo custo, sempre mudas, porque além de eu acompanhar o desenvolvimento delas, elas custam muito mais barato. Tem algumas grandes? Tenho, mas elas já foram mudas algum dia. E a única grande que eu já comprei grande porque foi escolha do meu marido é uma Strelitzia, que ela já entrou adulta aqui em casa, mas que eu estou tendo um pequeno problema com ela por causa de excesso de água. Mas vamos lá, vou apresentar para vocês todas as minhas filhas. Esse apartamento é grande, essa sala é enorme, ela tem 25 metros quadrados, então é um espaço bem grande e bem iluminado. Só que tem bastante barulho, como vocês podem ouvir. Por quê? Porque eu moro numa avenida principal, onde passam muitos caminhões. Por mais que eu reduza o ruído no microfone, vocês no fundo sempre vão acabar ouvindo barulhos de caminhões. E também porque a porta aqui está aberta para entrar muita luz nas plantas, a janela só está aberto o vidro. Queremos trocar a porta para que no inverno continue tendo bastante luz. Mas eu tenho algumas soluções também para ajudar na iluminação das plantas com o decorrer do tempo que vai chegando o inverno e aqui se torna dias mais nublados, como se sabe, na Europa toda a maior parte do tempo é nublado no outono e principalmente no inverno. Então eu tenho muitas plantas já, como vocês podem acompanhar, espalhadas por essa sala. Nem sempre foi assim, mas agora é. E a tendência é que aumente ainda mais, porque nós amamos plantas, não só eu, como o meu marido, e automaticamente os nossos filhos seguem o mesmo caminho. Como eu já tenho plantas, né, há 2 anos, um pouquinho mais, então elas cresceram bem. O substrato que eu falei que agora eu conheço aqui, qual é o melhor, ele é riquíssimo, então as plantas têm um desenvolvimento muito rápido, elas crescem muito rápido e o mais importante, crescem saudáveis. Vamos começar por esse lado aqui, onde eu montei o meu escritório e aonde tem muitas plantas que já fazem parte desse espaço. Então, essa aqui é uma das mais antigas que eu tenho, ela era pequenininha, mas já está enorme. É uma Zamioculca, a verde normal, né? Tem 2 espécies que eu conheço, mas por enquanto eu só tenho essa, a tradicional mesmo. O segredo dessa planta é não deixar a terra encharcada. Tem que ser um substrato leve, onde as raízes, né, os rizomas dela respirem. Água vai depender muito da época do ano. No verão eu dou 1 vez por semana e no inverno a cada 15 ou 20 dias. Eu faço o teste do dedo para saber se precisa de mais umidade ou então, com o passar do tempo, você vai descobrindo algumas técnicas, você conhece as suas plantas e acaba sabendo quando elas precisam e quando não precisam de água. Então é uma Zamioculca de 2 anos comigo e já está com o vaso bem repleto. Próximo da lista é esse Philodendron, que está maravilhoso. Essa é uma planta nova, era metade do tamanho que está comigo há uns 3 meses e já está super desenvolvido, tem folhas novas. O que funcionou? Luz, substrato adequado, também um substrato super leve, que as raízes respirem, que circule ar por elas, e água na medida certa. Philodendron são uma das minhas espécies de plantas favoritas, porque elas são super fáceis de cuidar. Não exige que você esteja observando o tempo todo. É uma planta que não é muito suscetível a doenças e ela cresce rápido. Todas as espécies de Philodendron? Não. Esse aqui cresce rápido, mas tem alguns que têm um crescimento um pouco mais lento. E aqui no cantinho, perto do notebook, eu tenho uma orquídea sapatinho. Ela é da espécie Papiledium e eu conheço por sapatinho de bailarina, por causa do formato do sapato. Mas ela tem várias formas de ser chamado esse tipo de sapatinho. Então, eu conheço ela assim. É uma orquídea super simples de cuidar, super fácil. É uma das melhores, no meu ponto de vista. Ela dá flores com muito mais frequência. Eu tenho essa planta já há uns 6 meses e desde então ela me deu várias flores. Essa aqui dá uma flor por vez, mas tem plantas que elas podem soltar de 2 a 3 hastes florais. A minha só tem uma,
mas eu já estou extremamente contente porque ela está sempre florida. As flores não duram muito, uma média de 15 a 20 dias, mas em compensação, ela floresce com muito mais frequência. O segredo é manter um substrato úmido, não encharcado, e é um substrato comum de qualquer tipo de orquídea, ela não é diferente. Ela é naquele substrato específico para orquídeas, que tem algumas que se plantam na terra, outras são aéreas, mas essa é o substrato tradicional e que está lindíssima. Subindo aqui nas prateleiras que eu tenho logo acima, essa aqui foi a minha primeira planta, foi a primeira que nós trouxemos para casa. Agora que ela está se recuperando melhor, porque eu errei o substrato dessa planta, ainda tem uns vestígios do meu erro. O substrato era muito forte e acabou que eu perdi parte dessa planta porque ela era enorme e ela ficou com as folhas assim danificadas porque o substrato era extremamente ácido. Tem que saber qual é o tipo de acidez para o substrato. O mais indicado para qualquer tipo de planta é o neutro, pH neutro. Mas no caso desse era ácido e eu não sabia. Então acabou que eu perdi algumas mudas. Essa aqui eu consegui salvar e ela está se recuperando super bem. Essa é uma costela de Adão mini. E mini é porque é espécie, a folha não fica tão grande, mas a planta em si cresce bastante. Com o passar do tempo, vocês vão ver que ela fica enorme. Aqui do lado eu tenho uma begônia da família das maculatas. Sabemos que maculatas também tem uma variação enorme. A minha já deu flores e agora ela está em processo de crescimento, renovamento dos brotos. Conforme as folhas vão caindo, vão nascendo novos brotinhos e automaticamente isso aqui dá novas mudas. Essa planta é super fácil de cultivar por estacas, você pode fazer a multiplicação dela por estacas. E se você não quer que ela fique muito longa, faz a poda e replanta todas no mesmo vaso. A minha tá curvada assim porque ela vai em busca da luz. Essa planta fica enorme, mas eu vou fazer o controle do crescimento das minhas plantas usando vasos para fazer esse controle. Então, automaticamente eu não vou deixar que elas fiquem enormes, até porque eu não tenho muito espaço para poder deixar elas crescerem da forma que elas gostam. Aqui do lado eu tenho uma Monstera addisonsi, que ela está pedindo urgentemente para que eu a troque de vaso, porque eu renove o seu substrato. O que eu tô percebendo? Já aqui nas folhas ela já tá me mostrando que ela precisa que eu modifique o substrato dela, que ela está começando a adoecer. Eu acho que vai dar para vocês ver que as folhas, mesmo sendo novas, elas já estão começando a ficar queimadinhas aqui no meio. Isso aqui falta alguma coisa na planta que tá deixando com que ela fique queimada. É uma planta que precisa estar com o substrato sempre úmido, mas não encharcado. A minha eu já tenho há uns 3 meses e ela está no mesmo substrato que veio da loja, da floricultura. E normalmente quando elas vêm da floricultura, o substrato não é assim da máxima qualidade e por isso temos que trocar sempre. Eu já estou adiando, já devia ter feito essa troca e agora ela está me dando sinais de que ela precisa urgentemente que eu a troque. Aqui do lado da addisonsi tem essa espécie de jiboia. Eu conheço como jiboia cetim. Aqui na Itália é chamado de fotos, mas aí no Brasil, né, é conhecida por jiboia, ou também pode ser uma variação de um tipo de filodendro. Ela tem vários nomes, né, populares, mas é da mesma família das jiboias. Todas essas que eu tô mostrando para vocês, todas são rampicantes. Se eu colocar uma estaca, automaticamente elas vão crescer para cima e as folhas ficam enormes. Então, essa aqui também é nova, eu tenho que mudar o substrato dela. E aí vocês vão acompanhar todo o processo de crescimento dessas plantas. E a última da prateleira, mas não menos importante, é um Philodendron Brasil. É esse que fica aqui em cima. Ele é Philodendron Brasil aí no Brasil e em qualquer lugar do mundo. Se chama assim essa espécie de Philodendron.
Por que Brasil? Porque ele tem 2 tons de verde, ó. Com o passar do tempo, se você deixar ele num espaço bem claro, essa variação de verde claro que vocês veem aqui, ele fica amarelo. Então, fica das cores da bandeira do Brasil, verde e amarelo. Por isso, Philodendron Brasil. Esse é novo, eu tenho há 1 mês e eu comprei ele menor, é claro, e ele já cresceu bastante. E aqui nesse cantinho, eu tenho plantas que amam essa luz que está entrando agora, bastante luz, né, um pouco de sol. Esse aqui é um pé de café, era uma mudinha bem pequenininha que nós compramos para decorar a nossa cozinha lá, o cantinho do café. Mas eu acabei colocando ele para cá, há alguns meses atrás, uns 2 meses, e olha como está lindo. Sim, dá para cultivar pés de café num vaso, mas não espere que ele vá produzir grãos de café. Serve mais para uma planta ornamental decorativa. O controle dele de crescimento é feito pelo tamanho do vaso, quanto maior o vaso, mais ele cresce. Aqui tem uma orquídea, Phalaenopsis, que já está sem flores. E aqui temos um trevinho roxo. Ele gosta de sol, esse sol, mas não aquele sol extremamente forte, e é uma planta maravilhosa. Estava com flores, já não tenho mais, e é uma planta que eu também tenho já há 1 mês, e ela precisa ser trocada de vaso, porque o vaso que veio já está extremamente pequeno. E agora vamos para esse canto aqui, que é o das plantas maiores. Eu tenho uma monstera, é claro, né? Acho que toda pessoa que cultiva plantas vai ter monstera em casa. Eu já tive uma e eu perdi aquela totalmente por causa do erro do substrato ácido demais. E aqui eu estou tendo alguns problemas com essa. Só que dessa vez não é substrato e sim faltou água. Sim, ela também fica com as folhas amareladas e secando por falta de água. Como eu fiquei com medo de perder essa, eu acabei que errei também. Mas errar é humano, né? Então devagarinho eu vou acertando e ela vai ficar enorme. Tem uma folha nova ali e tem uma outra ali atrás saindo. Essa planta eu tenho há uns 3 meses. Comprei uma muda pequena e ela já cresceu tudo isso. Então devagarinho vocês vão acompanhando também para ver se eu estou acertando ou se eu estou errando com a monstera. É uma das plantas favoritas do meu marido e, claro, minha também. Então aqui do lado eu tenho esse lindo Philodendron McDowell, um dos melhores filodendros que eu já tive até hoje. Os filodendros são uma das espécies favoritas minha, também é rampicante como a maioria dos filodendros, e todas essas folhas que vocês veem aqui, essas maiores, tirando essa aqui, todas são novas, depois que ele chegou aqui em casa. Eu já tenho há uns 3 meses, já está vindo outra folha. Como eu falei, ele também é rampicante e ele dá essas folhas gigantescas aqui. Ainda não está tão grande, mas com o passar do tempo vocês vão ver que elas ficam enormes. E logo aqui do lado eu tenho uma muda de Philodendron rei vermelho. O rei tem variações de cores, também se torna vermelho por causa da folhinha aqui no centro, né, no caule da folha. E atrás que é vermelho, mas ele tem variação verde e variação rosa também, se eu não me engano. Então essa é uma muda pequena, tem folhas novas saindo e também está comigo há uns 3 meses. Seguindo aqui temos uma orquídea que caiu todas as flores, que está restando um botãozinho só. Essa é uma Phalaenopsis branca, que está na hora já de eu cortar essas hastes florais e trocar o substrato. Sempre que elas param de florescer, 1 mês depois eu faço isso, eu troco o substrato e corto as hastes florais para que ela repouse e recupere as energias. E aqui do lado eu tenho a maior planta que temos aqui em casa, que é a Strelitzia, que é a falsa bananeira, né? Ela está bem na moda agora, isso aqui foi escolha do meu marido. Por mim, eu não teria comprado desse tamanho. Cresceu absurdamente depois que veio para casa, mas eu estou com um problema sério nela. Eu acho que eu vou perder uma das mudas, essa aqui. Por quê? Excesso de água. Agora foi um período que nós fomos viajar, então eu acabei que eu dei um pouco mais de água para todas as plantas e essa sentiu.
tanto que ela absorveu muita água e começou escurecer, né? Apodrecer essa parte aqui, porque aqui esse tronquinho, esse caule dela, as folhas em si, elas absorvem muita água. Então eu acabei molhando demais, aonde essa aqui puxou muita água e agora está escura assim. Não vou tirar ela agora do vaso, porque eu vou ver se eu consigo recuperar essa muda. São 3 mudas aqui e essa foi a única que absorveu mais água e agora está sofrendo. Aqui em cima da mesa, dessa pequena mesa que eu tenho aqui, eu tenho esse lírio da paz, que era uma mudinha pequena que eu comprei para cultivar em água. Mas como chegou inverno, é muito frio, eu tirei da água e plantei num vaso. E automaticamente eu troquei o vaso e aí ela cresceu absurdamente. Todos esses galhos que vocês veem aqui são pequenas mudas. Se eu quisesse fazer a multiplicação, já estaria na hora, porque está enorme. Tem uma flor só. O segredo para essa planta florescer é sol. Mas não é qualquer sol, porque ela não gosta de sol. É esse primeiro sol da manhã, como aquelas que estão ali recebe. Que inclusive essa aqui estava lá, mas aí eu sempre faço o giro das plantas que precisam pegar um pouco de sol. Então, coloquei o trevo que estava aqui, coloquei lá para ele pegar sol e coloquei essa aqui. Se você deixa ele pegar sol, esse pequeno sol da manhã, estimula a floração. Automaticamente ela vai te dar mais flores. O segredo para cuidar dessa planta é um pouquinho de sol, mas não em excesso, que senão ele vai queimar. Água, mas não em excesso, porque ele não gosta, mas ele gosta de substrato sempre úmido. O substrato tem que ser um neutro, porque você não coloque um substrato muito ácido e também não muito alcalino, porque de qualquer forma, se a planta não é específica para esse tipo de solo, ela vai sofrer e você talvez acabe perdendo a planta. Como saber o pH do substrato? Eu vou falar sobre isso mais especificamente em outro vídeo, porque esse aqui é só para vocês conhecerem as plantas que eu tenho em casa. Então está lindo, talvez eu troque ele de vaso, quanto maior o vaso, maior a planta fica. Esse é considerado um mini, mas dá para ver que as folhas também crescem um pouco. E aí tem o super mini, que é um bem pequenininho que eu ainda não tenho, mas terei. E tem o médio e tem o gigante, ele tem várias variações de tamanho de folhas. Então, eu tenho um mini e o médio, que já vou mostrar para vocês. Está enorme, se eu quiser mudar ele de vaso, ele fica absurdamente grande, mas não significa que as folhas vão crescer mais do que isso. Esse é o lírio da paz médio, ele estava nesse vaso e estava lindíssimo, enorme as folhas, mas no meu erro de substrato ácido demais eu quase perdi. Sobrou só uma mudinha que agora está em recuperação, mas ela está se saindo super bem. Então, com o passar do tempo, vocês também vão poder acompanhar o crescimento dessa planta novamente. Aqui do lado dele eu vou ter 3 espécies num vaso só. Sim, dá para fazer isso. Você pode plantar 3 espécies juntos, mas desde que elas sejam amigas e gostem da quantidade de água necessária para ambas, né? Eu tenho aqui uma bromélia, que agora que ela está se recuperando, porque também tudo que está em recuperação aqui em casa foi erro de substrato. Então eu tenho uma bromélia e aqui eu coloquei algumas estacas daquela costela de Adão mini. Eu coloquei algumas estaquinhas aqui e agora já dá para ver que deu certo e tá saindo folhas. Aqui é um bambu da sorte, que ele é cultivado em água, mas eu enterrei ele ali. Então, são todas plantas que gostam de água, mas não em excesso, e que funcionam todas junto. É claro que essas aqui não ficarão aqui, quando elas crescerem mais eu vou pôr elas num vaso específico, porque senão elas tomam conta e acabam sufocando essas outras duas. Esse aqui é um filodendro da família dos Birkin. Então eu tenho essa variação de Birkin de verde com branco. Ele fica bem branquinho aqui, as folhas no centro. Já tem folhas novas, tá pegando um pouquinho de sol da manhã.
e também é uma planta rampicante. A maioria dos filodendros, eles vão para cima, são rampicantes. Então aqui nesse cantinho eu tenho um quarteto, a minha espada de Santa Bárbara, que aqui na Itália se chama Sansevieria, mas pode ver que a variação aqui da bordinha dela, aqui as novas já nem tem tanto, porque falta luz em abundância para ela. Era bem pequena, cultivava na água, decidi plantar na terra e está crescendo bem. Já tem 3 mudas aqui que se eu quisesse fazer a separação, né, delas já dava para fazer. Mas eu gosto de vasos cheios. Aqui embaixo é uma mini samambaia, que essa aqui faz que 1 mês que eu tenho ela. Então eu vou plantar num vaso maior. Esse aqui é um Anthurium Silver Blush. É uma mudinha, como vocês podem ver. Tá na hora de mudar ele. E aqui do lado eu tenho uma outra espécie de samambaia que eu tô testando. Ela tem essa variação aqui de cor no meio, eu acho linda. Mas vamos ver se ela vai se desenvolver, porque tem folhas secando aqui. Talvez eu tenha errado e colocado ela ali na prateleira e ela pegou sol. Vamos ver se ela se recupera. Aqui nesse espaço, perto da TV, eu tenho uma jiboia branca. Eu tenho vários tipos de jiboia, então essa é uma jiboia branca, pode ver que as folhas novas, elas nascem bem clarinhas assim. Nesse vasinho aqui é uma peperômia orba, é claro que eu também vou mudar ela, vocês vão ver eu mudando todos os meus bebês para vasos maiores. Aqui perto da TV eu tenho uma ficus elástica rosa, ela está enorme, também era um bebê, ela está comigo há 1 ano e meio mais ou menos. Ela tá soltando brotinhos novos aqui embaixo, vamos ver se eles vão vingar. E eu vou fazer uma modificação nessa planta aqui em breve, vocês vão ver. E aí, logo do lado dela, eu tenho um Comigo Ninguém Pode. É uma das plantas mais perigosas para ter dentro de casa, principalmente para quem tem animais ou crianças pequenas que não entendem que não pode mexer nas plantas. Eu não recomendo vocês terem esse tipo de planta em casa se vocês têm animais de estimação que mexem nas plantas ou então crianças pequenas, porque ela é muito tóxica e é muito perigosa. É da espécie que fica grande, mas como eu falei, eu vou controlar os vasos e já está na hora de mudar essa também, porque todas são mudas que eu comprei recentemente e eu ainda não mudei elas de vaso. Em cima da mesinha eu tenho uma bromélia, que também aqui na Itália é chamada de gusmania, e essa eu ganhei de presente da minha vizinha. Elas sabem que eu amo plantas, então ela me deu uma de presente. E essa aqui é artificial. Dada aqui dessas pintinhas das folhas, e no caso essa aqui, ela é mais estreita. Então ambas têm que ser mudadas. Aqui é uma costela de Adão mini. Como vocês podem ver, aqui ela ainda não abriu as folhas como quando ela fica maior. Ela tá toda fechadinha, nem dá para dizer que é uma monstera, mas com o passar do tempo ela abre as folhinhas também. Aqui tem uma phalaenopsis com flores. Das phalaenopsis que eu tenho, essa aqui é a única que tá em flor. Aqui mais uma peperômia, né? Essa aqui vira uma pequena arvorezinha, para quem tem dessa espécie já sabe que ela vira uma arvoreta. Uma pileia, né, como é conhecida aqui na Itália. Ela precisa de água, tá seca, e também que eu mude ela de vaso. E aqui embaixo, na parte do carrinho, eu tenho uma samambaia, que era enorme, mas com o erro do substrato ela encolheu. Ela tá cheia de mudas e provavelmente esse substrato ela não tá se adaptando, porque eu tô vendo folhas secas aqui. Então eu vou fazer também a mudança de vaso, de substrato. Acredito que o substrato dessa aqui esteja muito ácido. E tenho um chifre de veado, que também não ficará nesse vaso. Eu irei cultivar ele de uma outra forma, que vocês vão acompanhar. E para finalizar aqui na sala, eu tenho mais um filodendro verde-limão, que é maravilhoso. É um dos meus favoritos, como vocês podem ver, ele é rampicante, mas pendente também, se quiser. E aqui do outro lado, vamos ver se vocês estão vendo. Deixa eu virar um pouquinho a câmera. Aqui nessa outra ponta, eu tenho uma outra jiboia, que é a variegata. Essa aqui é filha da que tá lá na cozinha, que agora eu vou mostrar para vocês. Provavelmente ela tá precisando de água também.
E como eu sou uma apaixonada por jiboias, eu tenho uma na entrada do nosso apartamento, que é essa aqui que está enorme, que é aquela que tá ali na sala, em cima da TV. É filha dessa aqui, que tem essa variação aqui na folha. Quanto mais luz, mais variegata ela fica. Menos luz, ela fica com as folhas verde escuro. E claro que na minha cozinha eu também tenho plantas, espero que dê para vocês verem, mas ali em cima eu tenho uma jiboia verde limão, que ela é maravilhosa também. Ela tá bem no alto, então eu não vou conseguir pegar né, sem subir numa cadeira para mostrar para vocês. Mas vocês vão acompanhar ela de mais perto, então é só mais ou menos para vocês saberem onde estão as minhas plantas e quais são os tipos que eu tenho. Então, essa é uma jiboia verde limão. E a minha filha, uma das minhas filhas mais velha, ela está comigo há uns 2 anos, é essa jiboia, que ela também é variegata. Então eu não tenho a verde escuro só verde, eu tenho elas todas com essa variação variegata e depois se elas não pegam sol, elas dão uma escurecida na folha. Sol não, né? No caso, luz. Vamos ver se vocês estão conseguindo ver ela bem com... Essa está enorme. Eu já tô vendo pequenos problemas nas folhas, que já era para eu ter resolvido isso há um tempo, mas agora que eu estou criando esse canal específico para compartilhar com vocês as minhas experiências com plantas, eu quero compartilhar absolutamente tudo com vocês. Aqui também, ela está me pedindo para que eu mude ela de vaso, que eu troque o substrato. As folhas estão dando sinais e eu preciso fazer isso com urgência. Por que eu não fiz até agora? Porque é uma planta que está gigantesca aqui e vai dar um maior trabalhão para eu mexer com ela. Mas em breve vocês vão ver eu mexendo com ela para poder salvar, porque senão eu vou acabar perdendo essa planta. E logo aqui, do lado da porta de saída para a varanda, eu tenho um croton. Era uma pequena mudinha que está aqui se desenvolvendo super bem. Agora ele está aqui do lado de dentro, porque o sol do lado de fora era muito quente e estava queimando as folhas. E como vocês podem ver, eu não tenho plantas só dentro de casa, mas sim nessa varanda também. O que eu tenho aqui? Eu tenho mais espécies de suculentas que resistem ao calor extremo que nós temos aqui e ao inverno rigoroso. Então, com o passar desses 2 anos que eu estou aqui, que eu estou descobrindo quais são as espécies que sobrevivem ao frio e ao calor em excesso, porque sim, aqui é muito quente. Vou mostrar algumas das espécies que eu tenho, ainda é pouco, eu estou começando agora essa coleção de suculentas, sabemos que a família das suculentas é gigantesca e eu quero ter algumas aqui comigo. Então aqui eu tenho 2 vasos de Echeveria, elas já me deram flores esse ano e estão lindíssimas. Já é o segundo replante que eu faço delas e normalmente eu deixo elas assim. Quando elas começam a crescer e ficar muito taludas, aí eu podo e replanto novamente. Então eu tenho 2 vasos desse tipo de Echeveria. Sabemos que as Echeverias também têm uma variação enorme. E esse aqui foi a minha vizinha que me deu, então eu adoro. Aqui eram todos bebezinhos, então eu tenho variações aqui que eu tenho que separar. Como eu não tenho muito conhecimento de suculentas, eu não vou saber dizer quais são as espécies que tem aqui. Mas eu sei que tem Echeverias junto, tem essa aqui que é aquela, acho que colher prateada que se chama, eu não sei. Mas quando eu for mudar cada uma no seu vaso, aí eu falo qual é a espécie que eu tenho, né? Então, essa aqui está lindíssima. E essa aqui é uma das mais fáceis de cultivar, ela se chama flor do gelo, porque logo que começa a primavera, ela fica totalmente rosa. Eu ainda tenho algumas florzinhas, mas ela fica muito, muito cheia. Vocês podem ver que tem vários botõezinhos, né, várias florzinhas aqui que já estão secas. Então, na primavera vocês vão ver que isso aqui fica mais flor do que flores. E aqui no meio eu tenho uma aloe vera, que eu tenho que tirar ela daqui. Já vizinho aqui eu tenho mais suculentas. Então aqui eu também tenho mais espécies de suculentas, essas que são em formato de rosinha e essas aqui, que nem eu falei, eu não conheço todas as espécies e devagarinho eu vou mostrando para vocês. Ganhei todas essas, eram bem pequenininhas e já estão tomando conta do vaso. Desse lado de cá eu tenho mais uma bacia com flor de gelo, né?
daquela mesma espécie. E aqui eu tenho um falso jasmim. Isso aqui também fica branco de flores quando chega a primavera e é muito cheiroso. Então eu coloquei para que ele subisse aqui nessa grade antiga que eu tenho de cama e devagarinho ele está tomando conta. Nesse cantinho eu tenho mais 2 vasos da flor de gelo, como eu falei, elas são super simples de cultivar e ficam lindíssimas. Tenho uma hortênsia rosa, junto com a hortênsia eu tenho manjerona e mais uma erva aromática que agora eu não lembro o nome. Aqui eram lavandas que secaram, elas não se adaptaram no vaso, então eu nem insisti. Mais tarde eu replanto outra coisa ali. E aqui no chão eu tenho mais suculentas, né? Tem essa aqui que está com flores, que agora eu não lembro a espécie, mas ela está enorme, como vocês podem ver. Tenho 2 jade, uma diferente da outra. Tenho essa aqui e essa aqui. Essa eu ganhei, essa eu comprei. Essa aqui também é uma espécie de suculenta que dá uma florzinha amarela na primavera, lindíssima. A minha orelha de elefante, que está maravilhosa. Acumulou água aqui e ficou com uma cor diferente. Ela perdeu aquela proteção que ela tem, mas aí eu sequei e tá tudo certo. Importa que eu não perca a planta. Aqui é sálvia, mas ela seca esse período do ano, então ela tá secando. Alecrim. Essa aqui eu vou pegar para vocês verem. São mais espécies de suculentas, não me perguntem o nome porque eu não vou saber agora, mas quando eu fizer a mudança de vaso, aí eu falo para vocês qual é a espécie de cada uma. Essa aqui dá uma flor lindíssima também, se eu não me engano essa aqui é rosa, mas ela tem variações de cores também de flores. E aqui perto da porta, mais uma bacia de echeveria, também uma das espécies de echeveria. E esse vaso aqui de barba de Júpiter, é assim que é chamado em português. Essa simplesmente para de existir folhas na primavera. Ela fica muito cheia de flores rosa. Se eu tiver alguma foto desse vaso aqui, eu deixo na tela para vocês. Mas se não, vocês vão acompanhar quando chegar a primavera. Essa tem variações de cores e eu quero das outras variações. Tem amarelo, vermelho e branco. Essa minha é rosa e é lindíssima. É a primeira vez que eu tô tendo essa planta, então eu não sei como é que vai ser ela no inverno. Ela também é uma suculenta rampicante, como dá pra ver, né? Ou então pendente. E pelo jeito fica enorme. E não sei se eu preciso fazer replante. Aqui no meio, é claro, as folhinhas mais antigas já vão secando. Talvez eu tenha que fazer replante para que ela se mantenha verde assim o tempo todo. E para finalizar esse tour, é claro que eu tinha que mostrar onde eu deixo as minhas phalaenopsis depois que elas param de florescer. E é aqui no nosso banheiro. Eu coloquei essa prateleira aqui, que foi ideia do meu marido, é um armário que virou uma prateleira. E todas as minhas phalaenopsis que param de florescer, quando elas entram nesse período de dormência, de nutrição, né, de redesenvolvimento, eu trago para cá. Então aqui é o cantinho das phalaenopsis, porque é um lugar um pouco mais úmido, que é o que elas gostam, e tem bastante luz, porque a janela do banheiro é bem luminoso aqui. Aí aqui no canto é uma lavanda, mas ela é artificial, e aqui é um filodendro, que eu quase perdi, que eu tô recuperando. Agora eu não sei se é o verde-limão ou se é o filodendro Brasil, mas tá soltando brotinhos novos, então logo saberemos qual é que eu quase perdi quando eu errei o substrato. Então, espero que vocês tenham gostado de acompanhar esse tour pelas minhas plantas. É mais mesmo para vocês conhecerem elas, saberem onde elas ficam, quais são as espécies que eu tenho. E daqui para frente, os vídeos serão um pouco mais curtos, né? Falando especificamente de cada planta quando eu for mudar, como é que eu cultivo, o que que eu faço de certo, o que que eu erro. E aí a gente vai compartilhando ideias, trocando informações, né, aprende com a outra e assim nossas plantas crescem e se desenvolvem bonitas, que eu acho que toda pessoa que é apaixonada por plantas, o que mais deseja é ter plantas saudáveis, plantas bonitas, que você olhe e saiba que ela está bem, né? Porque planta é isso, planta ela tem a ver com a energia da nossa casa, com muita luz,
com o carinho que nós damos a elas, sim, plantas sentem isso também. E tem que ser plantas que sejam de fácil cultivo. Sabemos que nem todo mundo tem o dia todo para ficar só em função de plantas. E logo aqui na entrada da sala eu tenho esse carrinho de bebidas, que na verdade virou o carrinho das minhas plantas. São todas filhas novas, com exceção das que estão embaixo e esse aqui, mas que estão aqui para eu mudar elas de vaso. Tenho dois tipos de begônia aqui, essa aqui é da família da maculata, como essa aqui também. Então elas são todas da mesma família, só que com variações. Por isso que todas as que eu tenho até agora são plantas fáceis de cuidar, são aquelas que não precisam estar ali o tempo todo. Apesar de que todos os dias eu sempre dou uma olhadinha, né, dou uma passadinha para olhar se elas estão, como é que tá a umidade, se não tem nenhum inseto, como é que tá o desenvolvimento, se tem folhas novas, essas coisas. E eu sei que tem muitas amantes de planta como eu, tanto que eu decidi criar esse canal específico para compartilhar as minhas experiências de cultivos de plantas. Espero que vocês gostem de estar aqui comigo nessa nova jornada, que vocês estejam dispostas a me acompanhar, a que nós possamos trocar informações e crescermos juntos no cultivo de planta. Eu trocando as minhas experiências, eu compartilhando as minhas experiências com vocês, da mesma forma que vocês podem compartilhar comigo. As dúvidas que vocês tiverem sobre alguma espécie, o que vocês querem saber, quais são as melhores de cultivo nos ambientes, qual é a iluminação, tudo isso eu vou apresentar para vocês pouco a pouco, conforme eu for mexendo com elas. Eu tenho várias para mudar, então em breve eu compartilho todas as minhas ideias, todas as informações que eu tenho, que eu estou aprendendo, que eu estou adquirindo com cada espécie de planta que eu tenho aqui dentro de casa. O melhor lugar para elas, por que pode deixar ali, por que não pode, se deve fazer o giro das plantas, se deve girar os vasos, todos esses tipos de informações em breve vocês vão ficar sabendo junto comigo. Muito obrigada por estarem aqui, por me acompanharem e vamos junto nessa nova jornada. Muito obrigada pelo carinho e nos vemos em breve num próximo vídeo.